Ainda sobre essa questão de talento, planejamento do primeiro vídeo, eu lembrei de algumas outras coisas, né, que eu fiz sem roteiro e depois eu estava reassistindo e lembrei. Isso também veio bastante à tona no Brasil no fim dos anos 70. O Cláudio Coutinho foi o treinador do Brasil na Copa de 78 e na Copa anterior o Brasil tinha apanhado muito feio da Holanda, né? E se gerou mais uma vez essa discussão no Brasil, que é também um pouco de complexo de vira-lata, né? De desvalorizar a questão da inteligência física, né, brasileira, do drible e coisas assim, pensando que o Brasil precisa de mais planejamento tático, mais treinamento físico e tudo isso junto. Então a seleção do Cláudio Coutinho de 78 é algo, qualquer coisa menos futebol brasileiro. Assim, eu acho que talvez isso até tenha ajudado a aumentar a sensação de quão bonita era a seleção de 82, porque na Copa anterior o Brasil com um Chicão, assim, um meio-campista cabeça de área impensado assim para uma seleção brasileira, um grande jogador muito competitivo, mas por estilo, né? Até essa coisa do conceito do cabeça de área, né? Que esse volante marcador que não é uma coisa tradicional assim do futebol brasileiro, né? Na Copa de 70 o 5 era o Clodoaldo, né? Então, jogador muito técnico, com muito drible, que começa a jogar nos pés dele com 2 ou 3 dribles o que vai ser o gol do Carlos Alberto, que é um gol lindo, a finalização, mas que a jogada toda é linda e começa nos pés do Clodoaldo, né? E é isso, né? Cerezo, Falcão. E o Brasil teve isso de querer se adaptar. E aí quem critica muito essa coisa do cabeça de área é o João Saldanha, essa ideia de cabeça de área, né? E é o próprio João Saldanha que ele, além de criticar muito isso, ele conta uma história de um time brasileiro. É no famoso Roda Viva de 87, que é uma entrevista assim que obrigatória para quem gosta da história do futebol brasileiro. O João Saldanha é uma figura muito, muito especial, muito inteligente, enfim. E aí ele fala que os jogadores brasileiros estavam na Europa, agora eu não lembro se era o Botafogo ou se era a seleção brasileira, e que acho que era na Dinamarca, enfim, um pouco imprecisa, mas algum país nórdico, e que eles espantados com o Brasil fazendo os treinamentos físicos muito, muito, muito pesados. E eles comentam com o João assim que o trabalho deles lá é tentar fazer exercícios que a musculatura deles, dinamarqueses, suecos, enfim, elas fossem tão flexíveis quanto as do brasileiro, que o brasileiro tinha isso naturalmente, essa coisa, essa malemolência, essa coisa solta, e que eles tentavam de qualquer jeito tentar desenrijecer esses ossos nórdicos para serem mais brasileiros, e o Brasil estava indo na contramão. É um paradoxo, né? Você tem algo de diferente e aí acho que isso, como outras coisas, entram na forma como o Brasil se vê, né, perante o mundo e etc. E você tentando fazer o contrário, né, transformar o Brasil numa seleção forte fisicamente e mostrando até uma certa, por exemplo, uma certa falta de interpretação, né? Por exemplo, no caso do Cláudio Coutinho, do que foi a Holanda de 74, né? Enfim. Porque eu falei da seleção de 58 no outro vídeo, muito lindo porque ganhou, né? Mas até chegar na Copa era uma seleção... Garrincha e Pelé não passaram no teste psicotécnico, né? Uma coisa assim. E também tinha uma leitura muito racista sobre o Brasil nas Copas, que o Brasil perdia porque era uma população miscigenada, mulata, várias ideias absurdas que vinham e que essa geração talentosa de 58 derrubou. E uma outra coisa também que eu queria comentar é que o Muricy ele falou recentemente sobre que para ele existe a diferença entre técnico e treinador,
que está muito a par dessa discussão entre talento e xadrez, que ele chama assim de, em linhas gerais, o treinador, o cara que, o técnico, o cara que está mais preocupado com a parte tática, vai jogar no 4-3-3, vai marcar a saída de bola, esse lateral avança, esse não, esse primeiro volante aqui ajuda, esse tipo de coisa, e que o treinador, que ele diz que é o que falta, é o cara que pega ali o jogador e trabalha fundamento, ajuda o cara a melhorar o passe, ajuda o cara a melhorar o cruzamento. Que é também uma crítica, principalmente dos mais antigos, né, que falam que hoje que falta que se treine o fundamento, que é um pouco isso, de talvez essa preocupação, putz, todo mundo correr, todo mundo marcar, mas aí também, putz, às vezes um fundamento básico faltar, né? Ou não, né? Só a opinião, né? De, principalmente nostalgia de quando veio o futebol antigo, que naturalmente era um futebol muito mais estético, né? Com muito menos exigência física e tática. Então você tinha mais espaço para trabalhar. Mas você também tinha jogadores que eu não sei se tem hoje, né? Com a mesma qualidade de fazer passes, enfim, essas coisas. E aí esse ponto do Muricy é muito interessante porque isso traz essa antítese, né? Entre o treinador seria esse cara que cuida mais do talento, né? Uma coisa que o Guardiola e o Cruyff têm muito de trabalhar o passe, drible, esse tipo de coisa, né? Outros treinadores não. E é natural, talvez, que o Muricy pense assim, porque ele foi treinado pelo Tele, né? E o Tele era notoriamente conhecido por isso, por ter... Na verdade, agora eu não lembro, não sei se... Talvez esteja equivocado, que o Muricy não tenha sido treinado pelo Tele. Não, eu acho que o Muricy foi auxiliar do Tele quando ele começou, é isso. Que o Muricy, acho que foi o treinador do São Paulo dos Menudos, né, que ganharam a Comebol de 94. E o técnico era o Tele, então... E o Tele era muito conhecido por isso, assim, por trabalhar os fundamentos técnicos e deixar o jogador com um bom pé, um bom cruzamento, um bom cabeceio, esse tipo de coisa. Então, é isso. E de uma forma geral, se vê que o futebol europeu, o Davi Mata também comenta naquele texto, que com o tempo o futebol europeu foi ficando mais técnico, né? E o futebol sul-americano pegando um pouco mais de força, né? Essa coisa de... Aqui talvez se pensava que faltasse um pouco mais de organização e esse tipo de coisa. Então é uma coisa que sempre em alguns tempos confundiu e em alguns tempos esclareceu, e acho que ajudou talvez em algumas coisas a evolução do futebol brasileiro, né? Como por exemplo a vinda dos húngaros para o Brasil nos anos 50, o Bela Gutmann, o Krushner. Mas aí também em outros momentos, como nesse do Cláudio Coutinho, acho que eliminou bastante, limou, né, um pouco a capacidade brasileira de se desenvolver. E aí muita gente que viu diz que não reconhecia muito a seleção brasileira do Cláudio Coutinho como futebol brasileiro, né? Porque tinha essa coisa assim mais rígida e tal. E mais recente na chamada Escola Gaúcha, que o Paulo César Caju odeia, né? E talvez por isso, né? O Paulo César Caju seja de outro tempo, né? Nos anos 60, anos 70, ele era reserva na Copa de 70 e do futebol técnico, e aí você vê os técnicos gaúchos recentemente, é um pouco estereotipar, né? Porque, por exemplo, o Grêmio do Renato Gaúcho, que ganhou a Libertadores, um time com muita técnica e tal, né? Mas de uma forma geral, Mano Menezes, Dunga, assim, os que chegaram na seleção,
uma coisa mais rígida, né? Então talvez por isso também que irrite tanto o Paulo César Caju, e também irritaria o João Saldanha, com certeza. E é isso, é só algumas ideias complementares do outro vídeo. Obrigado novamente.